percebe que você está envelhecendo? You notice that you're getting old? Quando você vê as pessoas ao seu lado crescendo. When you see people around you growing. Eu me recordo que quando nós começamos a igreja, When we began the church, não tinha ninguém aqui para cantar. there was no one here to sing. E a irmã Mara trazia uma filhinha dela pela mãozinha, assim, que era desse tamanhozinho. Tia Mara would bring a little girl that was about this big. Hoje a Rafaela ela está cantando aqui. Today, that was not bad. Today she's singing. Então passou um pouquinho de tempo. So time has gone by. Mas graças a Deus estamos aqui Thank hoje. God we're here today. E graças a Deus que você está aqui hoje. And thank God that you are here today. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias Let's open our Bibles no livro de Gálatas, to the book of Galatians, capítulo 5. chapter 5. Amém? Amém. Sing for it. Gálatas, capítulo 5. Tem Gálatas na sua Does your Bible Bíblia aí? even have Galatians? Quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga misericórdia. We have Galatians. Rapaz. Yes, Galatians. Achou? Galatians 5. Galatians 5. Ele estava tão nervoso que ele não estava achando que He ele was tinha so que nervous o capítulo inteiro. because he couldn't find it and he forgot the chapter. Galatians 5. Amém? Amen. Amém. Galatians 5, Versículo 7. verse 7. Você pode ler o capítulo todo na sua casa, You can read all of Galatians 5 at home. mas aqui para começarmos o nosso estudo hoje à noite, vamos ler o versículo 7. We're just going to begin from verse 7. Em inglês, In English, diz assim: it says as follows. Who did hinder you that you should not obey the truth? Quem atrapalhou você para você não obedecer à verdade? E em português, And in diz Portuguese, um pouquinho diferente, it diz says a assim: little bit different. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? You were running well. Who hindered you from obeying the truth? Amém? Amém. Amém. Põe sua Bíblia no banco. Put your Bible on the bench. Está com a sua muleta? Are your hands free? Uma salva de palmas. Cumprimentar uma ou duas pessoas e dizer assim: olha, foi você ter vindo. People and say it was good for you to come. Foi você ter vindo, pastor. Bom tempo. Bom tempo, hein? E aí, você vendo? Isso. É, gente, boa. Amém? Amém. Amém? Amém. Amen. Podemos assentar. You may be seated. Algumas vezes, quando eu estou Sometimes preparando a mensagem, when I'm preparing a message, Deus me traz à mente, à lembrança, God brings someone, alguns de vocês. brings some of you to mind. E o Espírito fala assim comigo: olha, And the Holy Spirit says to me, isso vai falar com tal pessoa assim, this assim. message will speak to such and such a person in such and such a way. Isso tem acontecido várias vezes. It has happened various times. E enquanto eu estava And while I estudando essa was mensagem, studying for this message, o Espírito Santo falava comigo the Holy Spirit spoke to me que hoje that today, Giovanni Giovanni vai ter resposta para algumas perguntas que ele tem. will have an answer to some of the questions he's had. Então fica ligado, So stay connected, fica tuned, né? stay tuned, Que Deus vai falar alguma coisa and daqui. God will speak to me. Amém? Amen? Não só com ele, mas com And outros not aqui just também. to Giovanni, but to everybody. Mas esse texto aqui This text é um texto is a text que é conveniente para discutirmos convenient for us to discuss algumas das coisas some of the things que prevêm that prevent ou impedem, or impede. ou é um bloco, um It impedimento, is like a block or it's something that holds you down pessoas de abraçarem a vida cristã nos dias de from hoje. embracing the Christian life nowadays. Antes de começarmos, antes de irmos um pouco mais fundo, We even go a little deeper. vamos fazer uma distinção Let's make a distinction entre
impedimento e uma desculpa. and an excuse. Quinta-feira passada nós falamos um pouquinho aqui sobre excuse aqui. Quem estava aqui lembra disso aí, não lembra? On the subject of excuses, who was here on Thursdays remembers? E, por falar nisso, nosso irmão Rodrigo estava aqui quinta-feira passada e hoje também. Olha, rapaz. Dois dias seguidos, ô Beto. He's here today. Two meetings in a row. What a blessing. Então, vamos lá. Então tem diferença So there is a difference entre uma desculpa an excuse e impedimento. and an impediment. A desculpa, An excuse, os homens fazem desculpas, men make excuses, mas os homens não fazem impedimentos. but men cannot make impediments. Eles encontram esses They impedimentos. simply find them. Quando um homem, quando um ser humano, uma pessoa não quer fazer uma coisa que ele tem que fazer, A human being can't do something he wants to do. não, o contrário. The opposite. When a human being Does not want to do something that he has to do. does not want to do something he has to do, Ele se desculpa a si mesmo. excuses himself. Quando When uma pessoa quer fazer a algo person wants to do something e ele sente que ele não pode fazer, and he feels that he cannot do it, ele está impedido. there's an impediment. He's held back. Você pode falar isso. Hinder. There's a hindrance. A diferença The difference entre between uma desculpa an excuse e um impedimento and a hindrance é algo entre algo falso, is the difference between something false, é a diferença entre um obstáculo falso e um obstáculo verdadeiro. a false obstacle, and a true obstacle. Conforme nós vimos aqui quinta-feira passada, Last Thursday, as razões the reasons que aquelas pessoas que foram convidadas para a festa de that casamento were invited to the wedding feast não foram, did not go foi simplesmente desculpas. were simply Um excuses. falou que tinha comprado um campo, outro tinha comprado uma junta de bois, outro tinha se casado. Another one had just gotten married. E isso aí não era razão para não ir. And those were not reasons not to go. Na realidade, isso eram desculpas pobres, desculpas pequenas, Petty excuses. porque nenhum deles tinha nenhuma dificuldade para ir lá atender Had o a casamento. difficulty to attend. A verdade The truth é que eles não queriam is ir. that they did not want to go. E, da mesma maneira, The same way, hoje pessoas today, people fazem desculpas make excuses para não aceitarem a vida to not cristã. accept the Christian life. E essas desculpas, muitas vezes, na maior parte das vezes, The majority of the são desculpas imaginárias are imaginary e são desculpas que eles inventam. and they're excuses that they invent. A verdade é The truth que eles is não querem viver a vida they do cristã, not want to live the porque eles Christian amam o life seu dinheiro, because they love their eles life. amam o prazer do pecado, They love the pleasure mais of do que sin eles podem amar a Deus. more than they can love God. Mas ainda que a grande maioria das pessoas Even though the majority of the people que não obedecem à verdade do not obey truth, somente têm desculpas pobres e esfarrapadas false excuses, para dar para suas desobediências, bold-faced lies and excuses. existem pessoas There are people que querem ser cristãos, that want to be Christian. querem seguir a fé, They want to follow the faith, mas eles veem but they see na cabeça deles in their own minds dificuldades reais para isso aí. legitimate hindrances for that. Então, o que eu quero falar aqui What hoje I want to speak about today é is o que nós podemos e devemos falar para essas pessoas. we can say and should say to those people. Eu acredito que aqui todo mundo, ninguém tem And I nenhuma believe that no nenhuma one, desculpa para não seguir a Jesus. no one here has an excuse not to Mas quando follow. você testemunha para alguém, But when you testify to as somebody, pessoas vão te dar essas people desculpas. will give you these Você pode aprender. excuses, and you can learn that. Então, So quando nós vemos essas objeções, when we see these objections, na realidade são duas in reality, objeções there are two que se dividem em várias ramificações. objections which kind of break down into sub-objections. A primeira objeção, The first objection ela é levantada is lifted sobre outras pessoas. in regards to other people. E o segundo tipo de objeções The second type of objection são objeções pessoais. are personal. As objeções que são levantadas sobre outras pessoas, Objections that are lifted about a other primeira delas, people. The first one, mais do que qualquer coisa, more than anything, tem gente que fala que não pode ser, não vai aceitar o evangelho there are people that say, I will not accept the gospel por causa da inconsistência dos crentes. because of the inconsistency of believers.
Quem já ouviu isso aqui, sabe? Who's heard that? Knows what I'm talking about. Tem pessoas que realmente não querem ser crentes, They truly don't want to be porque believers os crentes que eles conhecem because the Christians that they know vivem uma vida indigna da profissão de cristão. an unworthy life when compared to their profession. Então eles perguntam, para que você é crente? And they ask themselves, why am I going to be a Christian? Que vai me ajudar eu ir lá na sua igreja e eu ficar Will it membro da help sua you igreja? to be a member of your church? Eles falam assim, os crentes não são melhores do que outras I pessoas. said, Christians are no different and no better than other people. Não é verdade? Isn't that true? E você vai ouvir outros falar assim, olha, And you hear others say, eu encontro mais bondade, mais honra, mais verdade no meio do povo do mundo do que no meio dos crentes. amidst the people of the world than amidst Christians. E as pessoas And people são repelidas para fora da igreja, are repelled out of the church. ou melhor, eles não entram, eles não confessam a Cristo, They don't confess and they don't even enter in. porque aqueles que professam o nome de Jesus In the name of Jesus, têm muito pouco do Espírito de Jesus. have very little of the Spirit of Jesus. A vida Life, sua, daqueles que se dizem crentes, the life of those that call themselves believers tem muito a ver has much to do com o que os outros pensam do cristianismo. with what others think of Christianity. Qual é a razão da indiferença à religião nessa terra aqui hoje? What is the cause of the indifference to religion in this very land? Eles dizem que apenas uma em 5 ou 6 pessoas 1 in 5 or 6 people seguem a religião. follow their religion. Por quê? Why? Porque eles veem tão pouco na They religião. see so little. A religião faz tão pouco diferença. And so little of an impact. Então eles não veem necessidade de se mudarem. So they don't see necessity. As pessoas são malvadas, People are evil, são are egoístas, selfish, são mal educadas. or rude. Então não tem nada na vida dos There's crentes something in the life of believers que pode comendar a fé deles. that can commend the faith. O fato é que nós crentes The fact is that us Christians ainda não percebemos a verdade, to notice the truth. que o cristianismo Christianity tem a ver has to do com a nossa conversa, with our conversation, com a nossa temperança, with our temperance, com os nossos negócios, the way we do our businesses, com o que nós agimos todos os dias. and the way we act in every day. A Bíblia diz que quando você está The em Bible Cristo, says that when you are in Christ, você é nova criatura. you are a new creation. Mas será que nós somos novas criaturas? Could it be that we are a new creation Comparado com o seu vizinho, compared to your Que não é neighbor crente? that is not a Christian, que não foi feito uma nova criatura, that was not made a new creation? será que você é melhor do que ele? Are you better than him? Será que se alguém olhar assim, que não te conhecer profundamente, Someone looks at you that doesn't know you very well. será que ele vai saber que você é crente? Will you be able to tell that you're a believer? Será que ele vai falar, olha, aquele crente é melhor do que o outro que não é You'll crente? say, that guy that person is better than the other person that's not a Christian. Se você continuar lendo o texto, If you continue reading the text, você vai ver que you will notice that o texto fala sobre as obras da carne. it talks about the works of the O flesh. que é obra da carne? What is a work of the flesh? Obra da carne Work of the flesh, é aquilo que eu sou, aquilo que você é. that is what you and me are. Ou aquilo que éramos Or better yet, that which we were antes que nós nos tornarmos nova criatura. before we became a new creation. Então aqui ele dá as obras da carne: So he lists the works of the flesh: fornicação, fornication, impureza, lack of purity, uncleanness, uncleanness, thank you, lascívia, lust, idolatria, idolatry, feitiçaria, witchcraft, inimizades, brigas, division, fighting, inveja, jealousy, ira, wrath, fações, divisões, heresias, divisions, heresies, bebedeira drunkenness. e vai por aí fora. The list goes on. E quando você lê esse capítulo When aqui, you read você vai chapter ver 5, you will see que com relação
praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Então eles não são cristãos. Agora vamos ver aqui, aproveitar que eu estou falando sobre isso aqui. Vamos fazer um pequeno inventário aqui. Vamos ver até onde nós estamos livres. Up until how far, to see how far we've gotten. How far we are free. How far we are free. Então vamos lá. So let's go. Fornicação. Você está livre? Are you free? Tá. O que é fornicação, pastor? Check. What is fornication, pastor? Fornicação, Fornication na realidade, é sexo fora do is sex casamento. outside the marriage. Ah, mas eu moro com ele, eu moro com ela. No. Você está indo contra Deus. You're going against God. Rapaz. Amém? Vamos lá para o telefone. Bom, então vamos lá. Fornicação, você está livre? Você tem que estar, né? You should be. Impureza. Uncleanliness. Lascívia. Lust. Idolatria. Idolatry. Ó, esses são pecados grandes, grosseiros. Great sins. Então nós não temos dificuldade com isso We don't aí. have any difficulty with those. Mas vamos continuar. Let's continue. Inimizades. Enemies. Division. Inimizades. I don't know the word. Enemies. Enemies. Você está livre? Are you free? Será que você não tem nenhum inimigo aqui na igreja? Do you have any enemies in the church? Ou será que tem alguém aqui que você talvez não se dá tão bem You assim? don't really get along with them. Mas vamos lá. Let's continue. Divisões. Você reclama? Você cria problemas? Do you create problems? E inveja. What about jealousy? Será que você tem Could it be that alguém que você secretamente você não gosta muito? someone that you secretly just don't like them? Será que tem alguém que de vez em quando fala qualquer coisinha que essa outra pessoa fala? Ela já tem a particularidade de acender o seu pavio? Could it be that there's someone in church that when they speak or say something, your hands on the trigger to let it go? Se tem, If you're trigger happy, isso é fruto da carne. it's a fruit of the flesh. Será que você, Could it be that quando fala de ira, when we speak about wrath, será que você could it be de vez em quando não tem uma explosão de violência verbal? you have an explosion of verbal anger? E eu posso dizer que eu trato todos vocês aqui bem, né? I can say that I treat all of you here quite well. Agora, se você estiver no tráfico, né, fizer alguma coisa errada, aí eu tenho que ir, não posso garantir nada, né? And you do something wrong, then I cannot guarantee I will treat you so well. Foi assim? Isn't that what people say? Eu lembro do pastor John Hagin Pastor John Hagin contando que um dia ele estava indo para uma entrevista importantíssima saying that one day he was going to interview he was going to an important interview. e ele já estava um pouco atrasado, coisa que não é comum com ele. You know, E aí ele disse que chegou num farol da cidade got lá, a light, que demora uns 4 minutos para abrir, né? O farol and estava it's a fechado. 4-minute light. E tinha uma pessoa na frente dele lá. There was a person in front of him. E aí ele esperou, abriu, The light opened, e a pessoa não saiu do carro. and the person didn't start going. E ele está lá. And he's there. Ué, fechou. The light changed again. Aí mais 4 minutos. 4 more minutes went by. Aí abre de novo. And the light opens. E a pessoa não sai da frente. And the person doesn't move. Lá pela terceira ou quarta vez, Third or fourth time, quando abriu, when it opened, ele sai pra fora do carro, põe a cabeça pra fora do carro assim. he stuck his head out the car. Ô, anda, sai da frente! Either move or get out of the way. Diz que nessa hora estava um ônibus parado do outro lado ali. And it said that at that exact moment there was a bus. On the Era o other ônibus da side. igreja dele. A bus from his E o church. pessoal, pastor, tem algum problema aí? And the people stuck their heads in, well, Pastor, is there a problem here? Are you yelling at someone? Era uma velhinha que tinha dormido no carro And lá. it was an old lady that had fallen asleep behind the wheel. Eu só posso orar e pedir a Deus que não deixe isso acontecer comigo. I was just praying and ask God that something like that never happens to me. Mas que tipo de oração
wondering, I'm not praying that I don't fall asleep at the wheel. I'm praying that I don't yell at someone and then the church people see me. Just for the record. É brincadeira, mas é sério, não é? It's a joke, but it's serious. Don't dorme não. Bem, Well, mas but no verso seguinte, in the following verse, Paulo passa a falar das marcas positivas do verdadeiro cristão. he begins to talk about the true marks of the positive marks of a believer. Porque o cristão não só vai estar liberto de certos pecados, certos vícios, Free from certain sins, from certain vices, mas ele vai ser marcado they will be por marked certas características, certas virtudes positivas. positive virtues in the person's life. E aí ele fala o fruto do Espírito: And he talks about the Spirit. amor, Fruits of the alegria, Spirit, love, paz, joy, peace, longanimidade, long-suffering, bondade, kindness, outro tipo de bondade, goodness, fidelidade, faithfulness, mansidão, meekness, temperança. temperance. Eu sou manso aqui com vocês, não You know, sou? and I'm very temperate with you guys. Amém, né? Amen. Então, veja, So look, vamos através dessa lista de novo. let's go over this list. Interroga o seu coração. And just interrogate your heart Concernente a cada desses itens. concerning each one of these items. Amor. Love. Aí você é uma pessoa amável, Are you a loving person? afeccionada, Affectionate? que se auto-sacrifica pelos outros? You know, that's willing to sacrifice on behalf of others? I know if I ask you if you are in love with him, if you are with good affection to him, yes, Sim, you are. But if I ask if you are in love with me, that's another story. Isso é outra coisa agora. Vocês estão entendendo ou You não? guys understand? Que amar quem te ama Because the love who loves you, é facinho, foi o que Jesus falou, né? Até os republicanos e pecadores amam quem te ama. you know, even the tax collectors love those that love them. E a alegria? But what about joy? Será que você é uma pessoa brilhante, uma pessoa You're a triunfante? person that is shining, triumphant. Será que você tem paz? Do you have peace? Será que você vive uma vida quieta, uma vida cheia de bondade full of goodness? e mansidão? What about meekness? Será que você é paciente aqui na igreja? Oh, yeah. Church? Yes, of course. E no trabalho? What about at work? E quando você está dirigindo? What about when you're driving? E quando você está falando com pessoas When you're speaking to que estão debaixo da sua autoridade? that are under your authority? Você é paciente? Are you patient with them? Sabe, você quer ver se a pessoa é paciente ou não? You know, you want to see if the person is patient. É quando a pessoa lida Is when the person deals com pessoas que estão debaixo da autoridade dele. with people that they have that are under their authority. Eu estou lidando com uma pessoa I'm dealing with a person e do Brasil, ele recebe um telefone do Brasil from Brazil, and I receive a call from Brazil. e aí ele começa a falar com a pessoa no telefone e começa a falar em termos não muito bons. And he begins to, he's talking to someone, and the person receives a call from one of his employees in Brazil, and he begins to speak in a way that is not very good. Então qual é a conclusão que eu chego? What is the conclusion I get to? Ele é gentil comigo porque ele precisa. He's nice with me because he needs me for something. Isso aí não é fruto do Espírito. That's not a fruit of the Spirit. Então você sabe se você é gentil quando você é gentil com quem You know that you truly are a gentle você não person precisa. Ou com quem está debaixo da sua when you're autoridade. kind and gentle to people that you don't need anything from, or people that are under Você your não authority. pode, você tem que saber, você não pode falar, não, seu burro, já te falei quantas vezes. Listen here, you big fat idiot. How many times do I have to tell you? Sim. Is that true? Tem que dar uma pregação longa, viu? Now that one you can preach a whole sermon on. Bondade, você é uma pessoa boa? Are you a good person? Fidelidade, mansidão. Faithfulness, meekness. Bom, Look, será que essas coisas, quando fala em amor, when it speaks alegria, of joy, paz, peace, temperança, temperance, mansidão, meekness, paciência, patience, será que isso could it be faz that uma fotografia sua? that is a picture of you?
Se isso fosse uma fotografia minha that e sua, is a picture of me and you, as pessoas estariam atraídas à nossa igreja aqui. people would be drawn to our church Certamente eles here. estariam. Of course they would. Se os frutos do Espírito fossem vistos em nós. If the fruits of the Spirit would be Em seen, vez de falar, não tem Deus! instead of saying there's no God there, Eles viriam pela porta dentro they would go, they would e come diriam assim, together olha, and say, certamente certainly Deus está no meio de God is vocês. amidst you guys. Mas, no entanto, eles permanecem do lado de fora, But meanwhile, they stay outside com o coração cheio de calo, with hearts full of Indiferente. callousness and indifference, porque eles veem nós because they see in us exatamente as egoístas, just being just as selfish, coração duro, hard-hearted, cheio de reclamação, full of complaining, amargos, bitter, igual eles são lá fora. like they are outside. Irmãos, Brothers, uma coisa nós temos que entender que a Bíblia one fala. thing we need to understand what the Bible Diz says, assim, and it says that todo aquele every que person professa o nome de Cristo, that professes the name of Christ aparte-se da iniquidade. draw away from evil. E tem um outro versículo And também there's another verse that que diz says assim, que se você for ser uma pedra de tropeço para alguém, that if you're going to be a stumbling block to somebody, é melhor você amarrar uma pedra bem grande, numa corda, amarrar no seu for pescoço you to take a big stone and tie it with a rope around your neck e se jogar no meio do mar. and throw yourself in the middle of the ocean. O seu destino vai ser melhor do que se você ser pedra de tropeço para alguém. Your destiny would be better off than if you were a source of stumbling for other people. Agora, Now, vamos falar com a dificuldade em si mesmo. let's talk about difficulty in and of itself. Por que alguém Why is it that somebody não se torna crente does not become a Christian por causa da vida indigna de alguns cristãos? because of the unworthy life of some other believers? Será que essa pessoa tem o direito de deixar isso atrapalhar a vida dela com Deus? Person has some sort of right to let that life, to let other people's lifestyle stop them from becoming a believer? Ou a pessoa, quando falar isso, tem que falar para ela lembrar-se de duas coisas. You know, when someone says that, you need to tell the person to remember two things. Se essa pessoa quiser lidar honestamente com a fé cristã, If that person was to deal honestly with the Christian faith, ela não tem o direito de julgar have the right to o judge Evangelho the gospel, através da vida indigna de alguns que professam ele. the unworthy life of some that profess it. Elas têm que julgar o They Evangelho need to judge the gospel pelo que está escrito lá no Novo Testamento. based on what is written in the E New eles têm que Testament. julgar o Evangelho They need to judge the gospel não pelo que um crente é ou deixa de ser, not by what a Christian is or is not, mas ele tem que julgar o Evangelho and they need to judge the gospel pelo que Cristo é. by what Christ is. As inconsistências Inconsistency que nós vemos nos que são chamados cristãos, that we see in estão aí. those that are called Christians are there não porque eles são cristãos, because they are Christians, mas porque até um certo grau because to a certain point eles ainda não são cristãos. they're not yet Christians. Você ou as pessoas para quem você estiver pregando For the people that you are preaching to, tem que julgar o you cristianismo need to judge e Christianity o que o cristianismo diz, and what Christianity says, não por este ou aquele homem, not because of this or that man. mas de novo, Again, pelo que você encontra nas páginas do Novo Testamento based on what you find in the pages of the New e Testament na vida de Jesus Cristo. and in the life of Jesus Christ. É isso que as pessoas não fazem com o Corão nos dias de hoje. That's what people don't do with the Quran nowadays. Uai, por que está falando isso, pastor? Why are you saying that, Pastor? O Obama não fala que o Doesn't Obama say islamismo é Islam uma religião pacífica? is a religion of peace? Não, só você lê o que está escrito lá. No, it's not. All you have to do is read what is there. Todo mundo fala que os crentes são belicosos, os cristãos são belicosos, Everyone says the Christians are mas só contentious, você lê o que está escrito aqui, ó. but just read what is written here. Então preste atenção. So pay attention. Quando você faz considerações acerca de outras pessoas, When you make consideration regarding other people, essas outras pessoas those other people não podem de maneira are nenhuma not named afetar o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. your relationship with Jesus Christ. E às vezes, And sometimes isso acontece até na igreja. that happens even in churches. Tem gente que não vem mais na igreja There are porque people that don't come to church alguém sentou no lugar dela aqui, ó. because someone took their chair. Someone took their chair on Sunday.
Ah, pastor, eu costumava sentar naquela cadeira, cheguei lá um dia e já tinha uma pessoa sentada lá, ó. Não vou mais na igreja, não. Pastor, I always sat at this chair right here. When I got here last Sunday, someone was there. Não vou mais na igreja por causa disso. I'm not going to that church anymore. Someone took Você me acha que está here. fazendo piada? You think I'm joking around? Isso acontece. That stuff happens. E muito mais do que você pensa. More often than you'd like to think. Muita gente para de vir na igreja. Many people stop. Eu não tenho a conta do número de pessoas que saíram da igreja por causa de outros que estavam aqui na igreja. You know, I've lost track of the number of people that have left the church because someone else stayed in the church. Então você não está para sair da igreja se tem alguém aqui que te olha meio feio. Às vezes a pessoa está brincando de oncinha. You know, you shouldn't leave the church just because, you know, someone here doesn't look at you or looks at you one way or another. You know, they're just... Ele pode estar brincando de, sabe o que é onça? Aquele big cat. No, Miri, help me out. It's like a wild cat. But what's the expression? Well, the onça in Portuguese symbolizes betrayal. Somebody you cannot trust. So somebody that looks at you, but like is not looking at you with sincerity. So you're gonna be suspicious of that person. Então às vezes a pessoa está brincando de palhaço, tentando fazer uma careta. You know, the person's being two-faced and, you know, showing one thing but living E você já falou, vou sair da igreja por causa disso. You say, I'm going to leave the church because that person is two-faced. Isso acontece, já aconteceu aqui na Is that igreja. happening? Yes, it's happening in this church. Então escuta só. So listen to this. Presta atenção no que eu vou dizer Pay aqui. attention to what I'm going to say here. O relacionamento The relationship entre Cristo between e Christ você and you é algo is pessoal something that is personal e individual. and individual. Você vem à igreja You come to church para louvar a Jesus, to worship Jesus, para adorar a Ele to worship e Him, para receber de and Jesus to receive o from que Ele tem para a Jesus. sua vida. Isso é pessoal, isso é individual. That is individual. Nenhuma terceira pessoa pode intervir nisso No aí. third person can interfere in that. Agora, qual é o outro lado da moeda disso What aí? is the other side of this coin? Porque toda moeda tem dois lados. Because every coin has two sides. Vocês estão me acompanhando? You guys follow Está todo this? mundo quieto, assim, vocês estão com sono, vocês não estão prestando a mensagem. O que está acontecendo? Listen, what's going on Vocês here? estão entendendo ou não? Are you guys understanding? Very well. O intérprete aqui está sendo razoável ou You não? know, is the translator being unreasonable? Excellent. Amém. Obrigado, amém. Bom, o relacionamento entre você e Cristo é pessoal e individual. The relationship with Christ is personal, individual. Mas But Cristo Christ tem algumas has coisas que Ele exige de você. some things that He Some claims. demands from you, some claims on you. E tem certas chamadas que Ele tem na sua And He vida. has certain calls He has in your life. O ponto é, The point is this. o que quer que você vai fazer What will you do com a chamada de Cristo na sua with vida? the calling of Christ in your life? O que você vai fazer com o projeto de Cristo na What are you sua going to vida? do with the project of Christ in your life? Se os outros estão obedecendo ou não, If others are obeying or not, não é o ponto aqui that agora. is not the point at hand. A questão The question que você tem que resolver that you need to é decide o que você vai fazer do seu relacionamento pessoal, individual com Cristo. individual relationship with Christ. O que você vai fazer com a vocação de Cristo na sua The vida? vocation of Christ in your life. Você se lembra? Do you remember Lá no mar de Tiberiades, in the Sea of Tiberias quando Jesus when Jesus estava falando com Pedro. was speaking to Peter? Ele falou assim, Pedro, He said, Peter, olha, você vai ficar velho, Pedro. you're going to get old, Peter. E quando você ficar velho, And when you're old, vai acontecer isso. this and this and this and this will happen in your life, Peter. E aí Pedro And Peter, ficou assim, Deus está falando só comigo like, aqui. you know, hey, God's always talking to me. Mestre, Master, e esse aqui? what about this guy right here? O que vai acontecer com What's going to ele? happen with this guy? O que foi que Jesus falou? And what did Jesus say to him? Isso não é da sua conta. It has nothing to do with you. Você You me segue follow e me deixa ele aí. and
You leave him there. Se eu quiser deixar ele vivo, If I want to O que você tem a ver com alive, what is that to you? em outras In palavras, other words, você vem aqui na igreja, you come to church, você está suposto you're supposed a amar o seu próximo, to love your neighbor, você está suposto a se you're sacrificar, supposed to sacrifice, mas você não pode deixar coisas que os crentes fazem ou deixam de fazer should do or don't do, prejudicar o seu relacionamento com Cristo. ruin your own relationship with Porque Christ. o seu relacionamento com Cristo Because your é relationship pessoal, é individual e o seu galardão é seu e de mais ninguém. and no one else's. Amém. 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 Então, qual a chamada de Cristo para nós? God's calling for us. A chamada é que nós The calling reconhecemos Ele nos nossos corações to recognize it in our hearts, e que nós reconhecemos and that we o recognize direito que Ele tem the right that He has de nós to obedecermos a Jesus. for us to obey Jesus. Mas But nós vemos pedras de tropeço. stumbling block. Olha, aquele lá não faz isso, aquele lá não faz That guy aquilo. doesn't do it. This person here doesn't do it either. Houve There was muitas vezes many que times that eu morando aqui perto, me living here close, eu procurava chegar na igreja um pouco depois que o culto já tinha começado, I would look to get here after the service had already started. já para não ficar sabendo de nada So I didn't, find out about anything beforehand e ministrar do jeito que Deus me permitisse ministrar. and minister the way that God would allow me to minister. Mas teve gente que já começou assim, ó, Then people that started to o say, pastor chega atrasado, eu posso chegar também. Pastor gets here late every time, so I can get here late every time. Ele não está sabendo porque o pastor estava chegando atrasado. He doesn't know why the pastor was getting here late. O pastor não estava aqui no horário, mas estava em oração, estava no óleo, estava em jejum, estava lá em oração, buscando a Deus. Wasn't here on time, but he was at home reading, praying, fasting in the anointing. Quer dizer, eu estou dando um exemplo para você. I'm giving you an example. Ah, eu não vou fazer isso porque não sei quem não faz. Não sei quem. Não, essa coisa é pessoal entre você e Cristo. Between you and Christ. E o que é que Jesus falou para você? O que foi que Jesus falou para Pedro? What did Jesus say to Peter? Olha, Look, se eu quero que ele fique aqui até eu voltar, o que você tem a ver com isso? if I want John to stay alive until I come back, what Porque is Jesus that estava to falando da morte para Pedro. you? Because Jesus was talking about Peter's Mas o que death. Jesus falou para Pedro? But what did Jesus say to Peter? Quanto a você, You, siga-me. regarding you, follow me. Então presta atenção. So pay attention. As faltas e os pecados de outras The pessoas shortcomings and sins of other people nunca never vão justificar a sua will desobediência. justify your disobedience. Então o que você tem que resolver com Deus So what you need to decide with é a God sua própria relação pessoal com Deus. personal relationship with God. Porque no frigir dos ovos, Because at the end of the day, as things go on, a religião religion é estritamente uma coisa individual. at the bottom line is that religion is something that is individual. A religião é algo Religion is entre something você between e you Cristo. and Christ. Você pode deixar todo mundo para fora. You can Seu marido, you sua can mulher, everyone sua outside filha, of you, your filha. son, your daughter, No fundo, no your fundo, husband, at the isso end entre of você everything, it's e between you Cristo. and Christ. É uma decisão que você tem que fazer. It's a decision you have to make. E o que você vai fazer acerca de Jesus? And what are you going to do in regards to Você vai fazer a Jesus? sua obrigação? Are you going to do your obligation? A falta desse homem, The lack a of this falta guy, daquele outro. because of this guy, Isso está além do ponto aqui. it's beyond the point here. Religião Religion é algo pessoal. is personal. E cada um And each one tem que levar a sua própria cruz. O que Jesus falou? carry Quem their quiser own me cross. seguir, That's what tome a Jesus said. sua The one that wants to follow me, take própria their cruz cross e siga-me. and follow me. Parece até que a cruz dos outros é sempre um pouquinho mais leve que a nossa. Né? It always looks like other people's crosses are lighter than our own. Amen. Mas religião Religion é algo pessoal, is something é personal. algo real, It's something é real. algo entre você It's something between e you Deus. and God.
quando você estiver falando com alguém que fala, ah, mas fulano, What about that? Well, That guy, no. vocês estão fazendo, vocês vão para o inferno de vocês. Você They're vai going to hell. What are you going to go with them? Mas, But em adição a essas dificuldades, in addition to these difficulties, tem gente que você vai pregar para eles there are people that you go to preach to, e eles têm uma autoestima tão baixa, and they have such low self-esteem. que eles dizem They say que eles não valem a pena serem salvos. Eles não podem ser they're salvos. not worthy enough to be saved. Quem aqui já pregou o evangelho para alguém que já ouviu esse Who discurso? here has preached the gospel to someone that has some sort of excuse in that one? Eu lembro uma vez, I remember one time, acabou o culto muitos anos the atrás, service ended many years ago. e os domingos eu não ligo I televisão, don't turn on the television. procuro não ver nada, a menos que seja algo que eu preciso fazer, Unless it's something I have to do. mas não quero saber de resultado I do don't know jogo. about the results. Depois do culto é outra coisa. After the service ends, that's another story. Então era o dia do Super Bowl, né? Estava passando o Super Bowl. E aí, rapaz, eu sei que a gente tinha o culto lá A service in, lá no santuário. in the main Aí acabou o culto, acabou ministrando e tal. Eu vim aqui pra cá que queria saber o resultado do Super I Bowl. wanted to know the results of the Super Bowl. E tinha um senhor que estava visitando a igreja. And there was a man that was Eu visiting. não sabia, mas era I didn't know. a primeira vez na vida dele que ele tinha entrado dentro de uma igreja. It was the first time he had entered into a church. A mulher dele estava orando por ele por 40 anos. His wife had been praying for him for 40 years. E aí ele me seguiu até aqui na cozinha And he followed me all the way to the e veio kitchen falar comigo. and came to talk to me. Pastor, olha, He said, Pastor, look, o senhor prega bem, viu? you preach well. Se eu soubesse que era bom, você teria vindo antes. And if Tá? I knew you were a good preacher, I would actually come see you. Mas o que eu tinha para fazer, eu já tinha feito lá no templo. You know, but what I had to do, I had already done in the temple, in my eyes. Eu queria saber era do resultado do What I Super wanted to Bowl. know was about the results of the Super Bowl. E aí o Espírito Santo falou comigo, The ó, Holy Spirit said to me, look, dá atenção para ele aí, porque eu estou nesse pay attention negócio. to him because I'm in this situation. Esqueci o Super Bowl, né? So I forgot about the Super Bowl at that point. E comecei a falar com ele. I started Escuta, talking to him. mas você já crê? Não, ainda Are you não. a Christian? No, not yet. Como? So how come? Não sei o quê. Então você quer aceitar Jesus e tal? Accept Jesus? Não, pastor. No, Pastor. Eu fui policial. I was a policeman. Eu fiz muitas coisas que eu não podia ter feito. I did many things I shouldn't have done. Não, mas Jesus te perdoa. Jesus forgives. No, we don't Não understand. tem jeito, There's no não. way Tá. for me to be E forgiven. olha, foi uma luta, foi um bom pra cima. It was an uphill battle to convince Mas- me. Quando Deus me mostrou o que era, When God showed me what it was, eu pude direcionar aquele homem. I was able to direct E ele him. aceitou Jesus como seu Salvador, e começou a chorar, a mulher dele começou a chorar. His wife started E crying. foi uma coisa assim, virou algo tremendo na vida It daquele became homem. something tremendous in the E life. até a última vez que eu soube notícia dele, ele tinha voltado para o Brasil, que ele ia para o Brasil no outro dia, You know, he was about to go. He was going to go to Brazil the next day, e ficou firme. and he stayed firm in the way. Amém. Amen. Mas ele tinha essa desculpa, olha, But he had that excuse. salvação não é para mim. Salvation is not for me. Mas quando você vê But when you see pessoas dizendo que eles não são bons o people saying suficiente, that they're not good enough, o fato é que o fato das pessoas não serem bons o suficiente the fact that people are not good enough é o que deveria empurrar eles para o is the Salvador, only thing that should push them towards the Savior. mas na realidade impede eles de chegar ao Senhor. It stops them. E se from being você able to get the Savior. vai ficar pregando o evangelho If aí, you're going to stay preaching the ganhando alma, gospel, winning souls, é questão de tempo que você vai achar alguém que vai te falar isso para before você. you find someone that gives this excuse to you. Então o que você tem que falar para ele So what you need to say to them é que is that se essa pessoa se chegar a Jesus, if that person goes to Jesus, Jesus vai ter misericórdia dele. Jesus will have mercy on them. Como pode qualquer pessoa How can que está com o Novo Testamento nas mãos has a New Testament in dizer que ele não é bom o suficiente para se chegar a Cristo? good enough to be drawn to Christ? Será que houve qualquer pessoa na vida de If Jesus there was any person que se achegou a Jesus that drew to Jesus, e Jesus rejeitou ele porque ele não era bom o suficiente? because they were not good enough, Na realidade, in reality, Jesus não recebeu Jesus bem aqueles did not receive well que se diziam bons o suficiente, those that said that they were good, mas ele recebia aqueles que não eram bons o those suficiente. that were not O good. que eles acusavam Jesus? What did they accuse Jesus of? Ó, esse homem come That com man pecadores. eats with sinners. E esses pecadores And those sinners eram pecadores
chief tax collector. A mulher. Porque você fala em tax collector hoje, When you say a tax collector você today, pensa num alto funcionário do imposto de renda, you think of an employee in the IRS service. e você fala, oh, eu queria ser isso, mas I want to be an IRS o agent. coletor de imposto naquela época A tax collector in those days era uma pessoa was a que person. ele pegava impostos para outra nação. He collected a rent for another nation. E ele coletava o que ele tinha que coletar He could collect what he needed to collect, e mais o que ele queria para ele. and more in addition to that for himself. Na realidade, ele pegava mais para ele do que o que ele mandava para Roma. Probably he got more for himself than what he sent to Rome. Então eles eram pessoas odiadas. They were hated people. Então você vê lá, uma mulher adúltera, The adulterous woman, ladrão que estava morrendo executado. a thief that was dying because he was being killed. E Jesus recebeu eles com braços abertos. And Jesus received them with open arms. E essas histórias estão no Novo Testamento Are in the New para Testament enfatizar e reforçar a grande sentença do Evangelho. great. Todo aquele que vir a mim, Everyone de maneira nenhuma lançarei fora. will not be cast away. Então essa era, na realidade, This was in actuality uma característica única, a unique characteristic, peculiar, do peculiar ministério de Jesus. of the ministry of Jesus. Aquele Those, professor religioso, aquele rabino, the religious teacher, that rabbi, ele recebeu he received todo mundo que foi a ele, everyone that went to him, do mal ao pior dele. bad to the worst of them. Ele não veio para salvar os justos, He didn't came to mas save the os righteous, pecadores. but the sinners. E você acha, você pode falar para a And pessoa, you can say that to the person. que depois de receber pecadores And after receiving sinners por mais de 20 séculos, for 20 centuries, você acha que Cristo vai rejeitar você porque você não é bom o do you suficiente? think Christ will reject you because you're not good enough? Na realidade, nós vimos a Cristo porque nós não somos bons o suficiente. When we come to Christ, we are not. Se nós fôssemos bons o We suficiente, nós não precisaríamos de Cristo. wouldn't need Christ. Mas nós procuramos Jesus But we look for Jesus porque nós somos forçados a confessar because we are forced to que nós não somos bons o and we are suficiente. not good enough. Agora, presta atenção para terminar essa aqui do quem não é bom o suficiente. Pay attention to wrap this one up. Se de tudo você é como João Bunyan, And then at the end of it all, you're like John Bunyan. você sente que o seu coração You feel like your heart é um poço de pecado sem fundo. is a well of sin with no end. E João Bunyan falou assim, olha, And John Bunyan said, look, eu devia morrer. I really should die. Morte é o que sobra para mim. The only thing left for people like me is death. Mas sabe uma coisa? But you know something? Se eu tiver que morrer, If I have to die, eles vão falar de mim they're going to say about que eu morri that I died nos pés da cruz. at the feet of the cross. Então, se tem algum lugar But there is a place que é para você, se você é ruim, really that o bad. melhor lugar do mundo para The você best place for you é os pés da is cruz. the feet of the cross. E eu tenho uma notícia para você. Good news for you. Até hoje, That today, nunca ninguém morreu aos pés da cruz. no one has died at the feet of the cross. Nenhum pecador morreu ali. Not one sinner has died there. E a cruz dá And the cross um convite mundial. is a global invitation. E se você vier And if you come para a alegria da sua alma, for the joy of your soul, você vai descobrir you will discover que a promessa que Jesus fez é verdadeira. that the promise that Jesus made is true. Todo aquele que vier a mim, Everyone that comes to me de maneira nenhuma will in no way o lançarei fora. be rejected. Amém. 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 Outra objeção que eles fazem Objection that people make é uma objeção intelectual. is an intellectual objection. Olha, Look, o Evangelho the tem gospel, muitas coisas que eu não consigo entender. many things that I just cannot understand. Como que você vai me explicar a escravidão? Explain to me slavery. Ou como que você vai me explicar Explain que eles to me. tratavam assim, 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 And assim? they did this and this and this and this. Conversa fiada. That's
Useless talk. Excuses. Excuses. A verdade é Truth is, que há uns 50 anos atrás, 50 years ago, o Evangelho é um ciclo. the gospel was a cycle. Tinha muitas igrejas There were many churches que tinham o que eles chamam de doutrinas. that have what they call doctrine. Deixa eu te ensinar isso para você aqui. Let me teach this to you here. Muitos de vocês Many of you nasceram were born espiritualmente spiritually speaking aqui nessa igreja. here in this church. Então você não sabe So you do not know como funciona how it a works. eclesiologia humana aí fora. The human ecclesiastical structure outside the church. Mas quando você dá uma dentro, You know, every once in a while you get something like this. High five. tem igrejas There are churches que that a mulher não pode vir no culto de calça comprida. women cannot come with pants. Pode vir com uma sainha bem curtinha, They can come with really short ou então skirts bem justa, né? or very Que se ela form-fitting skirts. esticar aqui para pegar um negócio aqui, That if they aparece a marca da calcinha direitinho lá, né? with skirts so tiny that if they bent over to pick up something, you can see more than you should. E vocês acham que o povo não olha? Olha. And you think people don't look. Eles estavam olhando até a da futura rainha da Inglaterra outro dia desse lá, saiu até uma maior conversa disso aí, ó. You know, if people were looking at the Queen of England or the Prince, the lady that married the Prince of England, The future. the future King of England, you know, do you think they're not going to be looking when someone does it in church? Então são regras. There are arbitrary rules. Tem lugar There are places que o seu cabelo tem que ser cortado that your hair has to be de uma certa maneira. in a certain way. Existem restrições. Restrictions. Eu lembro uma vez que chegou um irmão na igreja com cabelo verde. That's a church with green hair. E eu tenho que reconhecer hoje And I had to recognize que today ele com aquele cabelo verde with that green hair, estava mais bonito do que o cabelo que ele tem hoje. that he's much better looking than the hairstyle he has today. Não vou falar quem que é. I'm not going to say who it was. Mas But eles põem regras they put rules e chamam isso de doutrina. and they call these rules doctrines. Isso não é doutrina. That's not a doctrine. Isso eu vou dar o nome I'll give you a name for that. do pastor Wilson Baird para The isso. name that Pastor Wilson Bayer calls it. Fermento dos fariseus. The yeast of the leaven of the Pharisees. Isso não é doutrina. That's not a doctrine. Isso é regulamentação That's regulation que igrejas põem. that churches put. E você sabe que tem gente que gosta disso aí. And you know there are people that actually like this type of stuff. Eu não vou falar onde que é, I'm not going to say where at, que eu não estou aqui para criticar ninguém, because we're not here to criticize people. mas But tem gente que foi membro dessa igreja there are aqui, people that were members of this church, foi ajudada nessa igreja aqui, were helped in this foi ajudada por membros dessa igreja were aqui, helped by members of this church, e hoje estão em outras igrejas aí que inclusive quando vinha aqui vinha com vestido assim não tão, como que fala em português, Mira? Não tão módico, né? you know, there are people that were, É, exato, não tão modesto. when they were members of the church here, they used to come with dresses that were not so modest. E agora ela vai naquela igreja lá e lá ela não pode ir de vestido, não. Ela não pode ir de calça comprida, tem que ir vestido adequadamente. You know, and then she goes to a church where they have restrictions on the type of clothing you can wear and she can apply. E tá gostando, né? And she's like that. Então você aqui, So you here, eu não coloco sobre você over you, um peso extra que você não precisa carregar. that you can't and should not have to carry. Logicamente, Of course, que o pastor está na expectativa when the pastor's in the expectation, que você vai se vestir de uma maneira that decente. you're going to dress in a decent manner. Não importa se você vem de jeans ou se você vem de paletó e gravata. You know, in jeans or with a suit and tie. O que importa é que você esteja vestido de uma maneira decente. Is that you are dressed in a decent manner. Bom, Well, então, 50 anos atrás, 50 years ago, essas chamadas doutrinas so-called doctrines eram mais enfatizadas do que nos dias de hoje. were more emphasized than they are nowadays. Então, nos dias de hoje, Nowadays, houve uma mudança na ênfase. there was a change in emphasis.
Então hoje tem esse movimento So de volta para Cristo. there's been a new movement to return to E as pessoas hoje reconhecem today people que religião consiste numa adesão pessoal do pecador ao Salvador. of the dedication of the sinner to the Savior. Yeah. The religion consists in a personal adhesion of the sinner to the Savior. Isso não minimiza a importância da doutrina cristã. The emphasis of Christian doctrine. Eu estou falando o que é a doutrina na realidade? Doutrina é a lei dos usos e costumes da igreja? Is doctrine the customs and the traditions of the church? Não. No. Doutrina que eu estou The falando doctrines that I speak of são are princípios principles, teológicos theological principles, delineados por Deus aqui na Bíblia. derived from or given by God in the Bible. Tem várias regras aqui na Bíblia. There are various rules. Tem algumas explícitas There's some that are explicit, e algumas there implícitas. are implicit. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui de uma implícita. Let me give you an implicit rule. Quando Deus fala duas vezes a mesma coisa, When God says the same thing twice, é porque Ele vai fazer logo. He's going to do it, He's going to do it quick. Como você percebe isso? How do you notice that? Porque José, quando interpretou o sonho de Faraó, Joseph interpreted the dream of Pharaoh. falou para Faraó: olha, Deus te mostrou dois sonhos diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. Two dreams with this, two different dreams with the same meaning. Isso é sinal que Deus vai fazer There is a isso. sign that God will do it quickly. Então tem outra doutrina, por exemplo, implícita na Bíblia, ó, cita unção. Que a primeira vez que a Bíblia fala sobre algo, The first time the Bible mentions something, ela está estabelecendo uma doutrina aqui. He's establishing a doctrine. São doutrinas. Those are doctrines. Tem doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, Doctrines regarding salvation. doutrina da salvação. For example, No jargão teológico, in theological jargon, eles falam they soteriologia. say soteriology. E vai por aí afora. And the list goes on. Mas o que está acontecendo hoje But what is happening today não é excesso de doutrina, is not an excess of doctrine, é falta de doutrina. a lack thereof. E pela misericórdia do Senhor By Jesus, the mercy of the Lord eu Jesus, devo repetir de novo, pela misericórdia do Senhor, again, by the mercy of the Lord, isso não é algo it is not something feito meu, of my own doing, mas but mesmo vocês vindo aqui na igreja como vocês vêm aqui às vezes, you né? can come to the church Alguns vêm uma vez por semana once a week, e tal, mas até que vocês estão sendo até que razoavelmente doutrinados aqui. you're being reasonably well doctrinated. Amém. O pastor Cleito me ligou quando chegou lá no Brasil e falou: olha, pastor, Called me when he got to Brazil. hoje vendo as outras igrejas eu entendo o que é que o senhor estava fazendo. I understand now what you were doing with us. Continua fazendo do mesmo jeito. Continue doing it the same way. Eu sabia disso. Mas, então, You didn't know that. hoje, o problema não é muita doutrina, mas falta de doutrina. Mas o fato é que nós temos que servir a Deus com a nossa mente. A Bíblia diz que você tem que se apresentar a Deus com o seu culto racional. O que é o seu culto racional? Você vem, você sente a presença de Deus. Toca, canta aquele hino que você gosta. Ou o hino que você nunca prestou atenção, mas você está passando por uma dificuldade. A letra da música daquele hino te toca. Amém. Oh, pastor, o culto hoje foi muito bom. Senti a presença de Deus. Graças a Deus por isso. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer que você venha aqui e venha adorar Ele intelectualmente também. Olha, eu não quero saber se eu vou estar sentindo, se eu não vou, eu estou chegando lá, porque Deus é digno de adoração e é minha obrigação de adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, se Deus quer que você adore Ele intelectualmente, é razoável entender que sempre que houver alguma coisa intelectual na igreja, a pessoa vai procurar uma expressão daquela fé
expression of that. Faith. Em outras palavras, In other words, é normal você ter perguntas para fazer. in other words, it is normal for you to have questions. É normal você querer saber isso e aquilo. It is normal for you to want to know this, Mas want to know that. preste atenção em algo que eu vou te falar aqui para você aqui Something agora. I'm going to tell you here. Da mesma maneira, The same way, a pessoa não é salva the person is por not uma saved. mente intelectual que entendeu os conceitos. Their mind understood a ton of intellectual concepts. A pessoa é salva pela fé. People are saved by faith. E a fé And faith é a adesão da alma ao Senhor Jesus. is when the soul gives itself over to Jesus. A fé é uma alma, é um pecador acreditando no seu Salvador. Believing in their Savior. E a religião se centra nisso. Is found in that. O coração da religião bate nisso aí. Religion beats at that junction. Então, o que é a fé? Eu vou dar a minha vida a Cristo, I will give my life vou to servir a Christ. Ele, vou obedecer a Ele e vou amar a Ele, I will love Him. para que eu possa continuar sendo salvo por I Ele. will continue being saved by Him. Ou você acha, você pode ser pastor, isso aí está funcionando uma religião tão simples. You're reducing religion to too many simple terms. É simples. Yes, it is O simple. cristianismo não é complicado. Christianity is not complex. Na realidade, o cristianismo tem 2 sacramentos só: Christianity only has 2 sacraments. batismo Baptism e Santa Ceia. and communion. Mas, But quando você vê when you see o Evangelho, the gospel, é o que disse lá em Isaías: that's what it says in Deus falou assim: Isaiah. olha, eu vou fazer um caminho I will make a way que nem os loucos errarão. that not even the crazy ones can mess up on it. Eu lembro do hino I antigo. remember an old song that Doce lar, onde não vou errar. E quando você abre o Novo Testamento, when you open the New vê o que você Testament, vai achar lá. look what you will find there. Você não vai ver muitas pessoas que eram You estudadas, see many people that were que learning, correram para Jesus. that ran to Jesus. As pessoas comuns recebiam, ouviam Ele Common people heard com him alegria. with joy. As crianças ouviam Ele. As mulheres humildes, Humble women, os caipiras, the country folk, todos eles vinham para Ele. all of them would come to Jesus. Diz que na sala de Platão, né? Fala Platão, In Plato's hall, disse que it was said ele punha grandes requerimentos sobre aqueles que queriam ser seus discípulos. Plato used to put great requirements over those that wanted to be his Diz que na disciples. porta da academia dele They said that at the door of his academy, tinha uma placa escrita there assim: was a plaque that said, somente aqueles only que those são bons em geometria podem entrar aqui. that are good in geometry can enter here. Me too. Mas Jesus não fez nenhum grande requerimento intelectual. But Jesus did not make any intellectual requirements. Se ele tivesse feito um requerimento intelectual, He made an intellectual requirement. talvez Zaqueu, Perhaps a mulher que era pecadora, the woman that was o ladrão que estava morrendo ali na cruz, that was dying on the cross nunca teria achado um lugar no meio dos seus seguidores. would have never found a place in. E os pescadores galileus? And what about fishermen from Galilee? Você tem que entender que os galileus You have to understand the people from Galilee. seria... Deixa eu tomar cuidado para ver que estado que eu vou falar aqui, You have to be very careful to make sure I name the right state, para não confundir, para ninguém brigar comigo depois. so that no one fights with me after this. Já sei. I know. Ó, você compara que os galileus eram lá de Santo Domingo. People of Galilee, it's like finding a Dominican person. Tá valendo, né? Tá valendo, né? Eles falavam errado, They spoke wrong. eles tinham um acento. They had accents. Nha, 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 nha. Yeah. É igual uma vez aqui, It's like one time here. encontrei uma pessoa, falou assim, On a person, rapaz, and he said, "Man, você fala igual o pessoal lá do Alabama, né? you speak like the people from Alabama." Eu fiquei todo contente. And I was happy. Like, man, Ó, someone said I sound like someone from o acento Alabama. aqui dos Estados And Unidos. I'm picking up an American accent. He said to himself. Não demorou meia hora. It didn't take me for half an hour. Na mesma conversa, alguém estava falando lá, falou assim, ó, Conversation, someone aquele said, pessoal do Alabama fala que você não entende nada, você fica assim, nha, 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 nha. Eu and falei, the ó, brother said, people from Alabama, esse que ele estava falando de mim. they
it speaks so raw that you can't understand. All you hear is yeah, 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 yeah. And then I understood that he was making fun of me. Então os galileus, So people from Galilee, eles não só eram iletrados, not only were they illiterate, mas eles nem falaram direito, eles não they falavam. didn't even speak right. Por isso que a Bíblia diz, como podem esses galileus estarem falando essas So coisas aí? that's why the Bible says that how can these people from Galilee be speaking like this? Então, nós vemos We see que quando Jesus fez um requerimento, made the requirement. isso foi algo absolutamente simples. He made them absolutely simple. Ele falou para Mateus, falou para Paulo, falou para Pedro e falou para todos os He outros: told all the other ones, siga-me. follow me. E ele perguntou assim para Pedro: And he asked Peter, Pedro, tu me amas? do you love me? Então você vai seguir So will you follow me? e vai amar a Jesus. Will you love Jesus? Então, o requerimento que Jesus tinha The requirement that Jesus é que os had homens, is that men, os seres humanos, human beings, amassem Ele would love o him suficiente sufficiently para seguir a Ele. to follow him. Se você for ver os ensinos apostólicos, If you go and see the apostolic teachings, aquela pessoa que cuidava da prisão onde Paulo estava, the person that took quando a cadeia tremeu, aquela coisa doida, o que ele perguntou para Paulo? What did he ask Paul? O que eu preciso fazer para ser salvo? What do I need to do to be saved? O que Paulo falou para What ele? did Paul say to him? Crê no Senhor Jesus Believe in the Lord e Jesus. será salvo, You will be saved. tu You e tua casa. and your household. Então, algo simples. Paulo não deu uma lista de doutrinas, Paul did not give a list of não doctrines. falou nenhum número de dogmas para He ele, did not say a list of mas doctrines. simplesmente Paulo pediu que ele acreditasse Asked him no to Senhor Jesus. believe in the Lord Jesus. Então, religião, Religion, como nós já falamos aqui, you said here before, é centralizada is centered na adesão da alma ao Senhor Jesus Cristo. of the soul to Jesus. É uma grande coisa você ser um tremendo teólogo. Is it a great thing for you to be a great theologian? Seria uma grande coisa você dominar todos os mistérios e todo o conhecimento. It would be a great thing for you to dominate all the mysteries and all knowledge. É uma grande coisa se você puder dar uma resposta satisfatória A great thing if you can give a às teorias da satisfactory inspiração e da revelação, to the da encarnação. of the inspiration and in the incarnation. Mas você não precisa saber isso para você ser um crente. To know that, to be a believer. Não é necessário você entender a doutrina da inspiração da Bíblia para você ser um crente. Understand the doctrine of the inspiration of scriptures to be a believer. Talvez você não tenha Perhaps you know opiniões acerca da Bíblia. opinions regarding the Bible. Talvez Perhaps você não entenda bem a teoria you not understand do, como é que você fala, atonement? the theory of redemption, Da redenção. Obrigado. of atonement. Mas se você amar a Cristo o suficiente para seguir a Ele, para obedecer a Ele, para arriscar, colocar a sua eternidade sobre Ele, você é um crente. Yourself over him, you are a believer. Amém. Você é um crente You are a porque o que é cristianismo é a adesão da alma ao Senhor Jesus. mission of the soul to the Lord Jesus. Então as pessoas que têm problemas intelectuais, disso e daquilo, o que importa não é eles entenderem todos os mistérios, What is important is not you understanding all the mysteries, mas que eles amem e sigam ao but Senhor that they Jesus. love and follow the Lord Jesus. E se você seguir a Jesus, If you follow Jesus, se você obedecer a Ele, if you obey him no tempo oportuno, at the appropriate time, você vai ter um conhecimento maior. you will have a greater understanding. Jesus falou assim: Jesus said, aquele the one que faz that a vontade do meu Pai, does the will of my Father, ele saberá he will know se a doutrina é de Deus ou não. if the doctrine is from God or not. Então, isso é uma promessa de Deus para você. It is a promise of God to you. Quanto mais você segue Ele, The more you follow him, mais você entende Ele. the more you understand him. Por que o pastor é salvo? Porque eu entendo mais de teologia do que Why is você. the pastor saved? Because I understand more about theology No. than you do? No. Porque eu ancorei Because I anchor a minha alma my soul
no Senhor Jesus. in the Lord Jesus. Eu pedi ao Senhor Jesus que perdoasse I os asked meus the Lord pecados, Jesus to forgive my sins, que escrevesse meu nome no livro to da vida. write my name in the book of life. E por isso eu sou salvo. Amém. Because of that I am saved. O conhecimento é adicional. Knowledge is in addition to it. Amém. E, finalmente, And finally, tem pessoas que falam assim, olha, eu não quero ser crente porque é uma responsabilidade muito grande ser I crente. don't want to be a Christian because it's too big of a responsibility. E é verdade, And it is true. é uma responsabilidade It grande. is a large responsibility. Mas uma responsabilidade maior, It's a greater responsibility você mandar sua alma para o inferno, for you to send your soul to hell. porque você tem medo de não seguir direito, de ter que ser You're seguido, being afraid of not doing everything right and going to heaven. do que você ficar do jeito que você está e não servir a Deus. And worse yet, staying the way you are and not serving God. Tem gente que faz essa desculpa, No, não, eu people quero. that really do that. Quantas pessoas, aqui mesmo na igreja tinha muitos anos que eu falava, pregar para alguém que aceita Jesus. Não, eu não estou pronto ainda não. I'm not ready. Como você não está pronto? You're Você está morrendo, você está indo para o inferno. You're going to hell. Como que você não está pronto? How are you not ready? Então eu estou jogando uma corda de salvação para você, você tem que se agarrar nela. Right here for you to grab on. Aí, não, mas pastor, eu tenho coisas na minha vida que não I dá para have mim ser things in my crente. life that I can't stop doing. Você está entendendo? Are you understanding? Essa é a desculpa. That's an excuse. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Who even knows what I'm talking about? Mas o fato é But the fact que is, todos esses obstáculos all these obstacles, são, na realidade, são obstáculos imaginários. imaginary obstacles, Quando você enfrentar eles, when you face them, eles vão they desaparecer. will disappear. O tema central The do central cristianismo point of Christianity é is simples simple e plano. and plain. Siga-me Follow me e me ouve. and hear me. E ele diz que em troca, And he says in exchange, ele vai he will te amar você love you e vai te proteger and will você. protect you. Então, Amém. fica de pé. Let's stand up. Nessa noite, Tonight, talvez tenha alguém aqui perhaps there's someone here que tem se sentido com dificuldade em alguma área dessa, difficulty da sua vida. in this area of your life. Se é o seu caso, se Deus fala com It's your você, case and God is speaking. sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar junto com Come você. up here, I want to pray for you tonight. Rapidamente. Quickly. Está todo mundo bem? Everyone's okay? Amém. Amen. Senhor, nós Lord, pregamos a tua palavra como ela é. preach your word as it is. Pedimos agora, Senhor, que tu Ask abençoe now that you bless. e que tu aplique, Senhor, nos nossos corações. Apply it in our hearts. Pedimos que tu nos dê, Senhor, habilidade, That you give us the primeiro de ability praticarmos o que a tua palavra first fala, to practice what your word says. de eliminarmos os frutos da carne To eliminate fruits of the e flesh. cultivarmos e eximirmos os frutos do And Espírito. exhibit the fruits of the Spirit. E também, Senhor, nos dá And also, Lord, habilidade give us the ability para podermos ganhar almas, Senhor. to win souls. Habilidade, Senhor, para tirarmos as pessoas de onde elas estão, Senhor. The ability to pull people from where they are at. No nome de Jesus nós In oramos. the name of Jesus E we o pray. povo de Deus diz, And that's what Amém. we said. amém. Uma Amen. salva de palmas para In Jesus. Jesus' name. Podemos assentar, vamos adorar a Deus com nossos We dízimos, can all nossas sit ofertas. down. We're going to worship the Lord with our tithes and offerings. Enquanto isso, eu vou buscar a minha oferta para ele chegar no carro. In the meantime, I'm going to go and get my offering left in the car.